certeza, eu acredito que essa seja a minha missão. E eu sempre coloco Deus, assim, e às vezes em tudo, no diagnóstico, né? Eu sempre, quando eu acordo, eu oro, peço a Deus para iluminar minha mente, minhas mãos, né? Da minha equipe, da minha enfermeira, para que a gente faça tudo certo. A gente está lidando com vidas, né? Tem uma clínica de vacinas, então são bebês, né? Então a gente sempre tem que seguir Deus, o Espírito Santo, né? Nos orientando em cada atendimento, para a gente possa fazer o melhor possível sempre. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro quinzenalmente aqui no nosso canal do YouTube, sempre com convidadas muito especiais para compartilhar com vocês testemunhos de fé, de superação, que edifiquem ainda mais você e a sua sexta-feira, né, Luciane? A gente tem uma convidada muito especial. Muito especial, né? Que é a Isabela, de Querência, né? Doutora Isabela, médica dermatologista, né? Sim. E para nós é uma honra a tua presença aqui, para poder contribuir com o teu testemunho de fé, né? A tua vida. E é isso. Exato. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Isabela, né? Desidério, né? A doutora. A Isabela, que é uma mulher que vem se aproximando cada vez mais do mundo espiritual, vem se aproximando, se aprofundando cada vez mais das coisas de Deus. Eu vejo que em você é uma mulher muito espiritualizada e que tem um testemunho muito bonito também para compartilhar. Isa, quando que iniciou a sua jornada, a sua caminhada com Deus? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade, por vocês também, por eu estar aqui, né, me sinto honrada. Então, eu desde criança, né, estudei catequese, né, sou de formação católica sempre, coral da igreja, enfim. Só que eu sentia que, não falando em religião, mas eu me sentia um pouco distante. Então eu resolvi desenvolver a proximidade com Deus sozinha. Na verdade, eu tive a ajuda de uma amiga, uma senhora, na época eu morava em uma cidadezinha do interior, e ela me ensinou muito a palavra, né? Na época ela era da Igreja de Deus e lá a gente fazia encontro em células, não tinha essa igreja nesse município, e lá eu aprendi muito com ela também esse estudo bíblico. Mas hoje eu faço esse estudo sozinha, eu me aproximo de Deus e falo com Deus, essa proximidade é entre eu e Ele mesmo, né? Todos os dias, várias vezes ao dia. E quando que isso aguçou mais em vocês? Eu sei que você tem um testemunho muito forte, né, da concepção das suas filhas. Gostaria que você compartilhasse isso conosco. Como que você viu que essa questão espiritual, né, poderia contribuir para que você realizasse o seu sonho da maternidade? Desde criança, né, o sonho da maternidade existia, mas sempre eu pensava, né, em seguir. Eu precisava estudar, né, primeiramente, para depois eu ser mãe. Então, eu hoje sou no segundo matrimônio, né? E na época eu achei que seria muito fácil engravidar. Eu sabia que seria fertilização, então para mim seria muito fácil. Então, eu congelei embriões, achei que seria simples ter os filhos e tive 2 tentativas negativas. E numa delas, a médica disse que eu não podia ter filhos, não tinha óvulos e que teria que ir para ovodoação. Então, minha irmã na época queria doar os óvulos, né? Mas eu decidi procurar um outro profissional e nós iríamos fazer dessa forma quando decidimos repetir todos os exames. E a surpresa veio aí. Quando ele abriu esses exames, né? Ele me revelou que eu não teria nenhuma dificuldade em engravidar. Eu escutei dele mesmo, o médico na época, que seria espiritual essa dificuldade. E depois de um tempo, teve uma revelação de uma irmã para minha cunhada, que teria sido feito algum trabalho, né, que me impedisse, então, de engravidar. Quando eu saí desse médico, eu comecei a minha dedicação a Deus, né, através de jejum, oração. Propósito. Um propósito. E a partir de então,
logo eu fui, fiz a primeira tentativa então com esse médico, já com a certeza de que Deus estava comigo, né? Que a minha dor iria se transformar em um testemunho. Aí eu já tinha fé para isso, né? Eu já declarei que seria assim. E assim foi feito. Eu tive os meus embriões, coloquei o primeiro embrião, e quando ele colocou esse embrião, ele consagrou ele a Deus, para honra e glória do nome de Jesus. Um médico cristão, provavelmente. E quando cristão, a gente liberar vê, essa é muito lindo. Ele solta da pipeta o embriãozinho e consagra, é emocionante. Nossa, que lindo. E logo, uma semana depois, veio o teste positivo, né? E eu sabia que a minha dor tinha se transformado nesse testemunho. E da segunda filha foi igual, né? Quando ela fez 2 aninhos, eu já estava grávida da minha segunda filha, e foi da mesma maneira, consagrando a Deus, desde a hora da implantação do embrião, né? Graças a Deus são 2 meninas saudáveis, lindas, e o que eu quero com isso é que passar a palavra para que ninguém desista, né? Porque muito mais hoje o meu testemunho é de ter minhas filhas, mas o que eu quero passar é que Deus nunca nos abandona, né? Sim, nunca, jamais. Ele está sempre com a gente, mesmo em momentos de silêncio. Que é claro que veio a pergunta, mas por que comigo, né? Mas depois ele tinha essa linda história para eu deixar, né? Para os pacientes poder ajudar As suas filhas, as né, mulheres, né? Isa? E para elas, eu conto para elas. Você se identifica com a história de Ana? Sim, muito linda. Porque Ana, ela foi muito humilhada. Humilhada, né? E quando ela tava ali orando, Ela né? sofreu muito, Na né? igreja, pedindo e clamando, o sacerdote achando que ela estava embriagada, né? E ela falou assim que ela só estava orando. E Penina humilhava a Ana, né? Achava superior a Ana, porque ela tinha dado filhos a Abraão e a Ana não tinha filhos, né? Não tinha, até então era impossibilitada de conceber um filho. E eu vejo que essa história se assemelha muito à dela, né? Sim. Olha o tanto que Deus exaltou. Você hoje considera que as suas filhas, doutora Isabela, são herdeiras da promessa de Deus? Você acha que Deus tem um propósito muito grande Com na vida de vocês certeza. através dela? Com certeza, Delas, elas né? são iluminadas por Deus. São você- seres de luz. Você hoje dentro do seu consultório, uma vez eu falei muito isso com a Lu. A Lu, ela sentia que ela tinha uma obra ministerial, que ela tinha um projeto ministerial. Eu falo que às vezes Deus ele quer nos usar no ministério, mas dentro da nossa área de atuação. Eu falava, Lu, seu ministério é sua cadeira, é o seu consultório, é ali onde você toca vidas, você toca almas. Nem sempre a gente vive o nosso ministério, significa que nós vamos estar num púlpito, falando para multidões. Você hoje, doutora Isabela, dentro do seu consultório, você se vê vivendo o seu ministério e você toca além do rosto dos Com seus pacientes? com certeza. Eu acredito que essa seja a minha missão. E assim eu faço, todos os dias. Você sente Graças quando a um Deus. paciente chega triste, ou quando o paciente chega fraco espiritualmente? Sinto muito. Você também? Eu Sente, sinto. Lu? É engraçado, assim, não sei se já aconteceu com você, mas comigo, muitas das vezes, eu nunca fiz, assim, às vezes tinha uma paciente, né, que ela chegou muito ruim e tal, após um processo de separação, tudo, né, e aí eu via que ela estava querendo buscar, né, algo assim para ela, para melhorar, mas naquele momento Deus me falou, não faça, entendeu? Não faça nada, porque ela só precisa de uma palavra, ela só precisa de uma oração. E assim foi. E aí eu falei assim, eu falei assim, vamos deixar para depois e tal, né? Porque eu sabia que tudo aquilo que ela queria fazer era algo assim muito exagerado e que depois futuramente ela iria se arrepender. Então eu falei para ela, falei assim, vamos deixar, né, para mais para frente. E aí depois ela me agradeceu, porque daí depois ela retornou e ela falou assim, nossa, realmente, né, se eu tivesse feito aquilo, não seria, eu hoje talvez não estaria contente, né? Mas aí depois ela veio, fez todo o protocolo e agradeceu. Ela falou assim, nossa, tudo aquilo que eu precisava ouvir naquele momento, as máscaras foram caídas. Então, eu penso assim, né, que a gente como cristã e cuidadora, né, Sim. é sobre isso, saber quando é o momento de Já aconteceu também de deixar, comigo. né, de só ouvir, né, tá ali para ouvir, para ajudar e para direcionar a paciente, né? Sim, sempre estou ajudando dessa forma também, né?
E eu sempre coloco Deus, assim, e às vezes em tudo, no diagnóstico, né? Eu sempre, quando eu acordo, eu oro, peço a Deus para iluminar minha mente, minhas mãos, né? Da minha equipe, da minha enfermeira, para que a gente faça tudo certo. A gente está lidando com vidas, né? Tem uma clínica de vacinas, então são bebês, né? Então a gente tem que estar sempre, e Deus sempre vem, eu brinco que tem uma luzinha que te dá aquele, né? Verdade. Que foi o que você sentiu. Então a gente sempre tem que seguir Deus, o Espírito Santo, né? Nos orientando em cada atendimento, para a gente possa fazer o melhor possível sempre. Mas eu acho que isso acontece para as mulheres que estão buscando, né, Lu? Sim. Se você busca, Deus vem, Ele te mostra, Ele cria situações, né? Sim. E eu vejo você com um hábito muito bonito na sua clínica, que é de orar. Ela ora todas as manhãs com a equipe, consagra ali a clínica, aquele ambiente. Falo que vocês, profissionais da estética, vocês curam muito mais que além da estética, é a alma mesmo. Vocês tocam na alma de todos ali que cruzam o caminho de vocês. Sim. Porque, olha, você vê que uma mulher separada, uma mulher quando ela acaba um relacionamento, primeiro lugar que ela quer ir na clínica. Parece que ela quer mudar A autoestima, tudo, né? Mas é algo que vem de dentro para fora, é para registrar esse novo ciclo. E vocês da área da estética, da beleza, vocês fazem parte dessa virada de chave, desse novo ciclo, né, Lu? Sim. Então é muito sério saber identificar o momento, se de fato aquilo vai atender, se é aquilo que aquela paciente busca, e até para resgatar um relacionamento também. Quantas mulheres, às vezes, estão ali lutando pelos casamentos, né, ou se deixam de lado. A gente estava falando sobre isso ontem, né, no nosso bate-papo, que às vezes a gente deixa tudo para depois. É filho primeiro, marido primeiro, trabalho. Depois que a mulher vai olhar para si, às vezes com isso o relacionamento desgasta, porque ela tá com a baixa autoestima, não tem vontade de ir à luta, de vencer. Eu falo que é nessa hora que profissionais, né, como vocês entram ali, como instrumento mesmo, para direcionar, para guiar. Para às vezes não trazer nenhum procedimento, mas uma palavra. Uma palavra, Sim. uma oração. É Parecem muito bom. várias pessoas, Uma né? escuta, né? Isa, e você já teve outros milagres na sua vida que você poderia compartilhar com a gente? Que você, alguma situação da sua vida que você disse, não, isso aqui foi por Deus. Se não fosse Ele, não teria acontecido. Milagres. Tem vários, né? Assim, ano passado a gente passou, né, por um problema bem sério também. Me dediquei por 6 meses de jejum, né? Então, eu tenho certeza que Deus está comandando tudo, eu entrego tudo a Ele, né? Toda a nossa vida, nossa saúde em primeiro lugar, né? Nossa proteção, nossos negócios, para que Deus conduza. Então, todos os dias eu entrego isso a Deus, eu coloco Ele como meu sócio em tudo, né? Em tudo que eu faço, para que Ele possa fazer do jeito dele, porque às vezes o jeito que a gente quer fazer não é o correto, né? Verdade. Então, eu deixo Ele conduzir da forma dele, Da forma dele, sempre acreditando nele, que está sempre junto, né, ao nosso lado, sempre, né. Eu tenho um milagre lindo, que eu lembrei agora, da minha filha. Ela, a mais velha, ela demorou para falar. E eu acho que ela falou pela primeira vez com 3 anos de idade, na festa dela de 3 anos. Então, quando a minha mais nova nasceu, ela tinha 2 anos e 8 meses. E eu quase não me dediquei no puerpério a pequenininha. Eu estava preocupada em levar a grande para neuropsicóloga, fazendo todos os testes, porque a escola me colocou que ela era autista, né? Então, eu cheguei em Goiânia para ter a bebezinha e já cuidar dessa parte do autismo dela. E aí, levei ela num neuro muito renomado, que na época eu demorei para conseguir a consulta, deu tudo certo e tal. E eu cheguei, o neuro falou assim que ela não tinha, rasgou toda a documentação da escola, que ela não tinha nenhum problema se tivesse, tudo bem, eu só queria poder ajudá-la da forma correta, né? E aí, ele falou, em qualquer momento, eu falei, doutor, quando eu volto, né? Ele falou, você não vai voltar, porque ela tem a via de entrada certinha, ela só não consegue falar ainda, mas vai chegar um momento
que ela vai amadurecer o cérebro e ela vai falar tudo que ela aprendeu. Ela vai ser um bebezinho, que ela não vai começar mamãe, papai, ela já vai dormir sem falar e acordar falando frases. Olha só. Então, mas mesmo assim, aquilo Te angustiava. era uma dor, um sofrimento, era um choro toda noite, era muito sofrido. Comparação, né, com outras crianças, né? Comparação da Esse é o erro, família. né? E aí, na festa de 3 aninhos dela, eu tava conversando com uma amiga, e aí ela pegou o microfone. E aí eu me emociono, porque ela me chamou pelo microfone, Olha. né? E eu tinha pedido para Deus, assim, para Deus me mostrar se ela iria falar ou não de verdade. E foi bem no microfone no dia do aniversário dela. Ela falou mamãe. Mamãe, eu nem sabia, porque eu escutava mamãe, mas ela não falava. Eu falei, é outra criança. Aham. E nem olhei. Meu Deus. Era eu. Isa, você falou muito do jejum. Você também é uma mulher que jejua muito, né? Nossa, lá em casa todas as batalhas são vencidas no jejum e a oração. E como que fosse? Vamos Sim. falar um pouquinho de jejum? Porque eu acho que é tão importante. As pessoas, às vezes, a gente fala de jejum, muita gente não sabe como fazer o jejum. Como que você faz as campanhas hoje de jejum, Lu? Você corta algum alimento? Você... Não, normalmente, assim, eu corto uma refeição, né? Então, vamos supor, a minha última refeição é à noite, e aí assim, porque o café da manhã para mim é essencial, Isso né? eu também Depois já do fiz, eu treino. passo muito de Eu cortar. deixo, né, do café da manhã, e aí sempre vou fazer o meu de jejum na hora do almoço. Quando eu aguento, às vezes às vezes eu vou fazer o de jejum só à noite. Mas normalmente até o meio-dia, né? Porque a gente que treina, tem a vida corrida Sim. e tal, atendimento. Então, assim, às vezes eu fico passando mal mesmo, né? Assim, com paciente e tudo, né? Mas normalmente eu corto o meu café da manhã, Uhum. né? E aí eu vou fazer só depois do almoço. E assim, e aí também tem os intencionais, né? Que aí eu corto, vamos supor, um doce, uma sobremesa. Já fiquei assim 1 ano sem doce, 1 ano Olha. sem arroz, que é algo que a gente come muita comida japonesa em casa, Aham, né? O sushi. Então, assim, pra mim, Aham. então é sempre com essa intenção, né? E assim, tem castas de demônios que a gente só consegue romper e combater com jejum e oração, né? Então, tem coisas assim que somente na oração não vai. Então, você jejua e assim, sabe, parece que as portas se abrem. A Parece gente que fica quando mais sensível quando tá em jejum também. fica, é uma com sensibilidade certeza. sobrenatural, né? Aham. E muitas das coisas assim que às vezes eu sinto que tá empacada, nossa, meu Deus do céu. Parece que as coisas assim tomam uma dimensão assim, sabe? Sobrenatural mesmo, que é aquilo que a Isa falou, né? Na vida dela é Isso. sempre rompendo com o jejum, Isso. né? As filhas dela, a concepção, que a gente vê que é tudo no mundo espiritual, né? Sim. E até a questão da fala dela também, né? Foi Tudo no também. mundo espiritual. E às vezes a gente não entende, né? A gente busca pelo natural, Aham. né? Assim como você falou, que o diagnóstico, tanto de você não poder engravidar, que, né, que não teria óvulos, que teria que pegar, né, uma doadora, e aí, de repente, através, né, da resposta de Deus, a última palavra veio do Senhor, né? Que não precisava Veio de do nada Senhor. disso, que Deus já te concebeu. E a mesma coisa com a sua filha, né? Sim. Quer dizer, ela já tinha um diagnóstico formado por médicos, né, pelos homens, mas o último diagnóstico vem do Senhor e a última palavra vem do Veio Senhor, dele. né? Porque às vezes a gente recebe um diagnóstico errado para testar a nossa fé mesmo. Sim, Exato. Para testar até onde vai a nossa fé, a nossa confiança, né? E você também, assim, né? Isso te aproximou mais, né? Te deixou ainda mais sensível às coisas de Deus, né, doutora Isabela? Porque tem coisa que é só por Ele mesmo. Eu falo que pela força humana, pela nossa capacidade, não vai. E aí, eu acho que há 2 anos atrás tem um outro que eu me lembrei também, que daí foi um problema de saúde meu, né? Fiz uma endoscopia e eu tinha polipose gástrica. E na época eu recebi o diagnóstico, eu falei, doutor, você tirou o pólipo? Ele falou, não tem como, seu estômago tá todo cheio de pólipo, é 100% pólipos. Eu falei, menino. Então eu saí de lá, pensei, meu Deus, né? A gente pensa, câncer, tenho minhas filhas, vou deixá-las pequenas, né? Eu falei, Senhor, eu não vou me entregar. Não vou. Aí veio aquela força, assim, do Espírito Santo, não vou me entregar. E mais uma vez comecei a orar, jejuar.
e falei para Deus, né, que eu não aceitava e que eu não iria aceitar e que eu iria reverter aquilo, né. Aí ele falou assim, depois de 1 ano você volta e você faz uma endoscopia. Aí eu falei, doutor, mas é possível esses pólipos desaparecerem? Ele falou assim, não é possível, mas assim, a gente vai acompanhando. Mas eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu quero que o Senhor limpe meu estômago, né? Eu tenho minhas filhas, eu quero encaminhá-las, é tudo Sim, que a gente a gente pensa. mais pensa quando tem filho pequeno. Quando eu fui 1 ano depois, que ele fez a endoscopia, ele falou, Isabela, não tem mais pólipo, o que você fez? Eu tenho lá as endoscopias, né? Aham. Então eu falei, Senhor, doutor, eu orei, ele, nossa, parabéns, ele me deu os parabéns pela minha fé. Então, assim, acho que são testemunhos fortes esses 3, né? Muito, muito forte. E só nos constata uma coisa, né? A única palavra não vem do homem, né? É a última Não tem palavra do como, Senhor. gente. Tá vendo, Paula? A última palavra do Senhor. É do Senhor, não tem jeito. Amém. Né? Quantas vezes o homem ele vai ser confrontado, né? E Deus, ele trabalha em causas impossíveis mesmo. Sim. Se fosse possível, a gente Não resolvia. seria fé. Tudo não que tá no nosso precisaria, alcance, a gente resolve pelas nossas próprias mãos. Ah. Mas para ter milagre, precisa o quê? Da intervenção do Senhor de coisa que não tem mais solução. Isso é a fé, né? Aham. A gente acreditar no impossível, porque no possível não precisa fé, a gente resolve, né? Sabe o que me deixa mais feliz, Isa? Eu hoje trabalho com 80% do público que eu atendo hoje são médicos. E a gente viveu uma era em que os médicos eram muito céticos, assim, não tinham essa crença, né? E nós estamos vivendo tempos onde os profissionais da saúde têm linkado a questão espiritual e têm buscado cada vez mais isso. Eu não tenho observado isso? Sim, porque é um tempo de reavivamento, De né? muito. Mas assim, era um paradoxo, a medicina e a ciência, espiritualidade, né? a ciência. Então assim, não se conversavam. Tinham muitos médicos ateus mesmo, que não acreditavam, que não tinham religião. E hoje a gente está vivendo uma outra realidade de médicos que vêm buscando a Deus, que vêm trazendo isso até para os tratamentos, para sua rotina. Sim. Porque isso é importante. Até foi aprovado agora recente na Faculdade de Medicina pelo CRM, uma disciplina que fala sobre a espiritualidade. Sim. Você sabia, Lu? Não sabia. Eu li sobre isso. Eu acho Afeta muito na importante, cura né? dos pacientes. Está. Afeta muito na cura. E é no comprovado sim. cientificamente, né, através de exames de imagem, né, que um paciente em UTI, quando foram feitas lá ressonâncias, né, aumenta o fluxo sanguíneo em partes do cérebro e auxilia muito. Então, é Deus, né, mostrando pra Energia, gente, né? estou aqui, Aham. né, Exato. só me procurarem que eu ajudo, né. Exato. Mas muito bom e ouvir o seu testemunho. E a gente, Obrigada. eu falo que todos que sentam aqui, que vêm até aqui, né, Lu, vêm de alguma forma compartilhar suas histórias para trazer esperança para alguém. Agora, nesse momento, hoje tem inúmeras mulheres nos acompanhando que tá desenganada em ter um filho, né, tá desenganada com uma doença, e tá desenganada com a enfermidade de um filho também. E a gente não pode aceitar, gente, a palavra do homem. A gente tem que sempre acreditar. Eu acho que enquanto houver vida, há esperança. A gente tem que buscar usar as ferramentas espirituais que a gente tem, seja com jejum, oração, com louvor, que você acorda de manhã cantando. Eu adoro liberar louvor na minha casa pela manhã. Eu acho que é uma forma da gente trazer energia, trazer o Espírito Santo para perto. E Deus, ele vai se manifestando através de situações e de pessoas também. Sim, ontem eu tava muito mal, né? Foi. Eu tava assim, eu cheguei do congresso porque assim, a minha vida é todo um de repente de Deus, né? Eu tava contando, né, que eu tava no congresso lá e que aí o pastor me ligou, falou assim, olha, eu tenho uma palavra pra falar pra você. E eu tava no Uber, né? Falei assim, amém, eu recebo. Aí ele falou assim, você pensa que você vai aposentar? Aí eu falei assim, nossa, eu tô contando os dias pra me aposentar, né? Aí ele falou assim, mas Deus tá me falando aqui, que você nunca vai se aposentar, porque uma perna sua é trabalho e a outra é seu ministério. Então as duas andam juntas, lado a lado. Te falei isso já também. Então até o último dia da sua vida, você vai estar trabalhando. Eu falei assim, sério? E eu tinha acabado de pensar, Deus, eu não tô aguentando mais, porque tá tudo muito corrido, eu não tô conseguindo raciocinar, processar, porque é muita coisa para resolver de uma vez e assim, eu gosto de sentar, pensar, analisar, né? Ela é oriental, né?
Só que Calma, mas é muito metódica, né, Lu? do ano passado pra cá, Deus Sim. fez. Quando eu falei, eu vou parar com o meu consultório em setembro, Deus fez foi acelerar. A gente se conheceu. Uhum. Quando eu conheci a Lu, Você me contou, né? quando eu conheci a Lu, ela ia parar com tudo. Ela ia vendeu o consultório. Aham, eu ia ficar assim com o tempo pra eu treinar, né? Pra eu me cuidar. Meu marido falou assim: não, se cuida, você pode fazer uma academia, você pode ir pro salão de beleza, fazer uma drenagem, né? Ver suas coisinhas. Então, assim, eu fiz meus planos. Fiquei 2 anos trabalhando pra isso. E quando deu o final, no último mês, Deus, na hora que eu falei assim, pronto, agora já tá pronto pra entregar, Deus fez um brum na minha vida. Sim. E aí eu tava questionando Deus, falei assim, Deus, eu tô aqui, o Senhor me trouxe aqui para esse congresso, me deu, e eu sei que é do Senhor, então eu não posso, né, reclamar tudo, tenho muito conhecimento, mas eu tô cansada de fato, preciso de um tempo para mim, né? E aí, de repente, eu tô no Uber, o pastor manda, né, e fala assim, eu preciso liberar uma palavra de Deus para você, ou seja, ele tá lá em Minas, nem sabia que eu tava ali. E aí eu falei assim, entendi tudinho, Senhor, amém. Então, O amém. escolhido não tem escolha. Aham. O escolhido, ele não tem escolha. Então, se ele não for de um jeito, ele vai de outro. Às vezes a gente quer desacelerar. Eu também tem hora que eu falo assim, esse ano é meu último ano que eu vou trabalhar assim. Ano que vem eu vou diminuir. Não precisa de tudo isso. Pra quê? Não tem tempo pra nada. Mas aí você vai pensar, não é só sobre o trabalho, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Sim. Entendeu? E é missão. É missão. Passa a ser a questão. Você deixa de trabalhar pelo dinheiro e você passa a trabalhar pelo propósito. É uma missão de vida mesmo. Então, eu falei pra Lu, quando eu conheci ela, eu falei, Lu, você não vai parar. Deus tem muita coisa pra você ainda, o seu ministério é a cadeira do seu consultório. E é muito engraçado, né? E aí veio como resposta o trabalho, veio como resposta a mudança de consultório, veio como resposta os 2 congressos que ela fez, um internacional, logo na sequência, quando a gente se falou, você foi pra Miami. Esse de Miami. Depois agora. Então, assim, é Deus reafirmando. A gente vai ser boba de teimar? Não. E assim, porque desde a época que eu tava na faculdade, Deus tinha usado um pastor, que foi meu paciente na faculdade, e falou que o que ele via atrás de mim, né, era um grande homem, né, e enquanto eu toco nas pessoas, Deus cura, muito além do que o corpo físico, mas o espiritual dessas pessoas. E aí ele falou que eu iria ser usada para cuidar da parte fina da igreja, achava que era gente de dinheiro, né, mas fui ver, não, vem muita gente, pastores, missionários, evangelistas, sabe? Muita líderes, assim, que Deus traz de fora, que eu nunca vi na vida, e chega ali no consultório, e aí eu entendo qual que é o ministério. E assim, todo mundo que entra ali recebe uma oração, quando vê, sai chorando. Essa semana mesmo que eu cheguei do congresso, né, foi na segunda-feira, eu cheguei sábado, aí já fui pro plantão no domingo, e segunda eu tava no consultório. Só sei que 2 pessoas que eu atendi de manhã, e já fui orando, né, e tal, e as pessoas saíram chorando. Aí elas, ai meu Deus, e agora? E era a primeira consulta. Ai, mas e agora e tal, né, como que eu vou sair? Eu falei assim, não tem problema não, ninguém vai reparar, porque aqui já todo mundo já sabe, que aqui não é um consultório, é um campo missionário. Né? E aí elas saem tranquilas. É muito sério. Olha, assim. eu tava num salão semana passada, e eu fui fazer aquela terapia capilar, sabe? E essa pessoa que foi fazer a terapia, ela me conhece de vista, mas ela não sabe muita coisa da minha história, ela nem de lá não é. Ela chegou agora de Alta Floresta lá e tá nesse emprego que eu indiquei porque o esposo dela é gerente do meu esposo. Aí, ela trabalhando, ela mexendo no meu cabelo, ela falou assim, Paula, eu não queria vir pra Barra do Garças, mas Deus me disse que Ele ia me tirar de um lugar onde eu não conhecia, onde eu conhecia todo mundo, ia me levar para um lugar onde eu não conhecia ninguém, onde só Ele conhecia, porque Ele me mostrou a dor dessas pessoas. E hoje eu entendo porque eu tô aqui em Barra do Garças. Aí ela tocou no meu cabelo, ela falou assim, Deus manda te dizer outra coisa, você vai ficar grávida esse ano ainda. Amém. Aí eu falei, e eu tava nos dias assim que eu tava já repensando, eu falei, ai, vou começar tudo de novo. Porque eu preocupada com o Pedro, com o carro. Hoje ele pegou estrada pela primeira vez, sabe? Foi para o Manso. E eu preocupada. Falei, ai, não vou não. Filho, só dá preocupação. A gente só deixa de preocupar com o filho depois que a gente morre. Porque a gente preocupa quando casa, depois quando tem filho, enfim. Aí ela falou assim, Deus manda te dizer que você vai engravidar esse ano. E que esse filho vai ser o ápice do cumprimento da promessa de Deus na sua vida.
E mais, ele mostra pra mim toda a infância dos seus filhos, foi uma infância conturbada, eles viveram no ambiente de briga, de hostilização, que a infância dessa criança vai ser totalmente diferente, você vai ter oportunidade de fazer totalmente diferente com essa criança. E eu saí de lá tão impactada, pra você ter uma ideia do poder que a gente vive no ministério onde a gente tá. Deus usou ela pra me entregar uma palavra. Num salão, num lugar totalmente improvável. E assim é com todas nós. Eu falo que às vezes Deus olha pra gente, pega numa situação e ele mostra. Foi quando o dia que eu encontrei com a Lu, que a Lu falou que ia aposentar, eu falei, vai parar por quê? Você acabou de receber um convite para ir para Nova York, você quer parar? Você pode administrar melhor o seu tempo, diminuir sua carga horária, mas não parar. Até porque Deus não quer mulheres como nós, fora da rota. Ele quer a gente no movimento. Mas eu achando, E né? cansa. Falei assim, vou fazer para poder começar a fazer as coisas de Deus, o Ministério de Mulheres, isso, aquilo e aquilo outro. E Deus só fez um... Pois é. Eu falei assim, amém, Senhor, amém. E você tá Me dá vivendo isso, forças, né, né? Lu? Aham. E ontem, mais uma vez, o pastor falou assim, olha, você recebe muita seta, isso, aquilo, eu vou fazer uma oração. E aí hoje você já vai estar bem. E eu super preocupada, né? Que eu tava tossindo muito. Tô até meio rouca, assim, né? Mas eu tava tossindo muito, uma dor no corpo, uma prostração. E aí, na hora que eu tava recebendo um sorinho lá, né, de vitamina C e complexo B, aí ele falou assim, vou orar por você agora. E aí ele orou, ele falou assim, até amanhã você já vai estar bem. Aí hoje ele mandou mensagem, e aí, Vaso, tá Mas bem? eu vou te falar uma coisa, Lu. Você é muito boa. De coração, assim. A Lu é muito boa. Isabela também é. Tem até dificuldade, ambas, agora falando como mentora das duas, tá? Tem até dificuldade ambas de gerir com mais firmeza. Uhum. Só que são mulheres muito invejadas. Muito. Muito, amiga. E às vezes eu também sinto isso, eu tenho esse desânimo, Uhum. esse cansaço, essa estafa, às vezes não é nem do excesso, é da carga mesmo negativa que vem sobre você. Pessoas que querem a vida que você leva. Mas E não não querem é pagar o preço. E não é de longe, tá? Não é. A gente pede, porque o de longe não tem acesso à nossa vida. Uhum. É o de perto. É verdade. Por isso que às vezes a gente ora por uma causa, a gente ora por algo que a gente busca, mas a gente tem que orar. Eu tenho orado mais nesse sentido, sabe? Pedindo pra Deus me livrar do mal, me livrar porque a inveja ela mata. Uhum. A inveja ela tem o poder de matar alguém. Com a Isa, né? Pra não gerar um filho, né? Adoece, a inveja, ela mata. E tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, mas essa pessoa tem inveja do quê de mim? Porque eu sou uma pessoa comum, trabalho, luto, mas tem. A pessoa ela não tem inveja de você pelo que você veste, ela tem inveja do que você carrega aí, que ela não carrega. Tem inveja do que tá dentro de você. Tem gente que odeia a gente porque ela sabe daquilo que a gente carrega. Você sabia? Não tem gente que fala assim, não vou com cara de fulano, não gosto dela. Sem você ter feito nada pra ela. Sim. Porque não é de você que ela tem raiva, é do que você Espírito carrega. Santo, né? É verdade. Então, nossa oração tem que ser voltada pra gente. A gente tem, eu tenho hoje, minha avó que é minha maior intercessora, mas eu tenho meus intercessores, a gente tem que ter. E ela é lindinha, né? Ela conheceu. A gente tem que ter nossos intercessores espirituais. Sobretudo nós, mulheres, que nos colocamos à disposição para viver o ministério, porque você hoje se coloca à disposição para viver o ministério. Você também, Isabela, se coloca à disposição para viver o seu ministério. A gente tem que ter intercessores que orem por nós e a gente tem que pedir para o Senhor nos livrar, porque esse cansaço não é físico. É espiritual. Verdade. E ontem eu tive É espiritual. Eu tive isso. Eu falei assim, nossa, eu deitei em casa, acordei bem, fui treinar às 5 horas da manhã hoje, né? E treinei bastante. É para desacelerar, para não deixar que Deus te leve, porque ele já sabe onde Deus vai te levar. Ele já sabe onde Deus vai te colocar. E até porque eu fui convidada para poder escrever um livro, né? Mulheres de Fé em que Empreendem. E aí mudaram o formato do livro, e aí fiquei com 5 páginas apenas, né? Porque daí aumentou o livro, diminuiu a quantidade de páginas. E aí as meninas, olha, você tem, só falta você para poder, né, aumentar e tal. E eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo. Amanhã que é feriado, eu falei, amanhã eu trabalho, sábado eu trabalho, tal dia eu trabalho, né? E aí ela falou assim, então manda por áudio, né? Eu falei assim, amém. E ontem ruim, eu falei assim, tudo isso para resolver e para fazer, e aí domingo agora vai ser o chá, né, pra gente alinhar tudo certinho.
E eu falei, Senhor, me dá forças, né? E aí a Paula falou, amiga, é espiritual. E é Ontem espiritual. eu vou ajudar você em E eu tô te oração. reafirmando, é espiritual. Aham. É porque o inimigo, ele sabe onde Deus quer nos levar. Ele sabe o potencial que a gente tem. Então ele fica colocando distrações, desânimo. A gente se pega a gente tem que ter essa malícia de se pegar, sabe? De parar para analisar, de ver que não é físico. Uhum. 99% é espiritual. Até as doenças que a gente tem. Eu sinto isso Sim. às vezes. Você sente, Isa? Quando eu deixo até de responder assim, no grupo, sabe? Enxaquecas que você fala que Sim, tem muito. Sempre. Eu sinto o que ela descreveu. Uma Aí eu- prostração, cansaço profundo. Frustração, aí eu penso tudo isso que você pensa, ai, pra que eu tô, né, correndo tanto, assim, não precisa de tudo isso, aí eu penso às vezes até em parar. Só que essa voz do parar não é de Deus. Aham. Aí depois eu tomo um sorinho, oro, recupero, aí volto assim com todo o gás e energia, né? Mas Uhum. realmente, provavelmente não é Deus não quer que a gente natural, é pare. espiritual, né? E eu falei assim, eu nunca tive isso, sempre trabalhei muito, às vezes eu ficava 36 horas acordada, assim, sabe? Quando eu estudava e dava plantão, tudo, e os meninos ainda bebês de 1 ano, 2 anos, e eu aguentava, assim, tranquilamente, né? E ontem eu tava, assim, com uma sensação, eu falei assim, gente, será que eu tô tendo um infarto? Que era uma dor no fundo do coração, Ansiedade. assim, sabe? Eu falei assim, gente, será que é um infarto? Alguma coisa, assim, um cansaço profundo? Eu tava até com medo de treinar, né? Falei assim, nem vou treinar, porque vai que eu infarto no meio da academia, né? E aí, nada disso. E eu falei assim, gente, como é que fica? Aí eu fico pensando, né? Imagina as pessoas, né? Quando recebem uma obra, alguma coisa assim. Por isso que muitos, né? Até atentam contra a própria vida, né? Porque eu falo, olha... Sim. Mas isso não pode... Nós somos mulheres que buscamos, a gente tem que ter essa percepção, sabe? E eu já pensei em desistir inúmeras vezes. Já pensei em desacelerar. E assim, quando eu penso em desacelerar... Eu penso na promessa que Deus me fez. Uhum. Porque você tem uma promessa também. Você também Sim. tem uma promessa, Isabela. Então eu falo, se eu parar, não vai haver o cumprimento da promessa. Uhum. Então Deus não quer que eu pare. Às vezes Ele quer que eu redesenhe minha rota para que o fardo se torne mais leve. Mas essa voz que vem na nossa cabeça de que você tem que parar, você está cansada, não é de Deus. É. É a voz do inimigo, para não distrair. Porque ele sabe que quanto mais alto você chegar, maior vai ser a sua voz. Mas maior vai ser a multidão e as pessoas que você vai alcançar. Quanto mais gente passar a te acompanhar, Isabela, quanto mais gente passar a te acompanhar, mais gente serão tocadas pela voz, pela vida, pela alma de vocês e pela voz de vocês. Sim. Então o inimigo, ele não quer vocês grandes. Ele quer vocês pequenos. Pequena, né? Com certeza. E eu falo, por isso que é a importância da gente estar o tempo todo jejuando, orando. Eu, assim, quando eu sinto que algumas coisinhas estão meio assim, ou que eu tô cansada, eu já começo a jejuar. E todo mundo em casa começa a jejuar. Eu Isso falo é assim, bom. aí o Renan até brinca, né? Meu Deus, de novo, né? A família dele é uma graça. Uhum. Eu gosto muito de também jejum, de quando eu preciso de campanha. uma graça, né, maior, assim, um problema maior, aí eu costumo acordar às 3 da manhã, dependendo, Madrugada. 3, 5 dias, 7, né, ou 3 vezes na semana, Uhum. ou até conseguir a bênção, né, é algo que é maravilhoso, fortalece muito. A oração da madrugada, para mim, é fortíssima. Nesses jejuns também eu incluo essas orações da madrugada. Sabe o que acontece comigo? Quando eu tô passando por alguma situação ou alguma dúvida, alguma incerteza, eu nem ponho o celular para despertar, o Espírito Santo me desperta na Também. madrugada, aí eu perco o sono. Eu também. Eu Aí já sei que eu tenho que levantar. já, Eu falo, eu tenho que todos levantar. os dias. Eu tenho que levantar para orar. Eu faço Porque eu sei que é o isso Espírito também. Santo que tá ali me despertando para... Mas é isso, Isa, eu fiquei feliz em receber você aqui Eu que hoje, eu, a agradeço, Lu, né? estou muito feliz muito também. feliz. Conhecer um pouquinho da sua história, que você possa continuar sendo usada Amém. em Querência, Obrigada. no Mato Grosso, em Goiânia também, para exercer o seu ministério, que vai muito além da pele, muito além do rosto. Você toca almas mesmo. E é eu falo maravilhoso, né? Poder ajudar pessoas, né? E quando a gente sabe, né, que a gente está dentro do propósito de Deus, né? Porque nada vale, né? Na nossa vida, se não for servir a Deus, né? Com certeza. Através daquilo que a gente tem de Muito dons obrigada aqui, pelo né? convite.
pela oportunidade. Desejo mais sucesso sempre para vocês. Obrigada, Amém, obrigada. obrigada. E antes da gente entregar o mimo para você, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem de fé para as mulheres que estão nos acompanhando. Para alguém que está querendo às vezes, gerar um filho e receber um diagnóstico ruim. Eu quero que você fale do seu coração, aquilo que você sentiu um dia. O que você falaria para essas mulheres, olhando no olho delas? A palavra, né, que eu gostaria de deixar é que não desistam nunca, né? Que Deus está sempre do nosso lado. Quando parece que Ele não está, ainda assim Ele está, né? Então, desistir nunca, porque essa dor de hoje vai se transformar em um lindo testemunho amanhã, né? Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo testemunho. Obrigada. A gente te agradece muito, A né? gente agradece. Porque não só edifica a vida das pessoas, mas a nossa também reafirma, né? Cada podcast, verdade. né, A Paula? gente sempre aprende com A gente vocês. sempre aprende. Muito, muito mesmo. Pode entregar a lembrancinha para ela. Essa é uma Lu. lembrancinha Obrigada, meninas. do nosso podcast para você colocar ali no seu consultório, na sua obrigada. clínica, né? Trazer ainda mais, Aham. fazer sempre uma palavra de conforto, de fé, de esperança para. Que lindo. É um potinho Muito da bênção. obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Lu. Obrigada. Eu amei Obrigada estar a aqui. você. Obrigada, obrigada. E é isso, gente. Espero que tenha gostado, né, desse quadro, do testemunho da doutora Isabela. E nós convidamos vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, né, no podcast Curada, inscrevam-se, acompanhem todos os quadros, né? E nós agradecemos a presença de todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser.